O id, o ego e o superego moldam inconscientemente a personalidade humana de acordo com a teoria psicanalítica de Sigmund Freud. A teoria de Freud afirma que cada uma dessas partes, id, ego e superego, desempenham uma função importante na formação do nosso comportamento e em nossas tomadas de decisões. Para ficar mais claro qual a função de cada uma dessas partes que formam nossa personalidade, vamos conhecer João, Ana e Maria. Era uma vez 3 crianças que moravam em uma pequena cidade. João, Ana e Maria. Eles eram amigos inseparáveis e gostavam de brincar juntos. Um dia, enquanto caminhavam pela rua, encontraram uma caixa de bombons. João, sendo muito impulsivo, pegou a caixa imediatamente e já começou a abrir sem pensar 2 vezes, na intenção de comer o que havia dentro. Ana, mais ponderada, olha para João e começa a tentar convencê-lo a deixar a caixa de bombons, pois a caixa não era dele. Por fim, Maria, que era muito sensível às necessidades dos outros, sugeriu que procurassem quem perdeu a caixa para devolvê-la. Com esse exemplo, podemos compreender a teoria de Freud sobre o id, o ego e o superego. O id é representado por João, que agiu impulsivamente ao pegar a caixa de bombons. O ego é representado por Ana, que pensou sobre as consequências antes de agir. Já o superego é representado por Maria, que sugeriu devolver a caixa a quem a perdeu. Maria, representante do superego, que é regido pela moral e pela ética, se une a Ana, representante do ego, que age buscando meios de saciar os desejos de forma socialmente aceita para forçarem João, representante do id, que é a parte mais instintiva e primitiva da personalidade, a devolver a caixa de bombons para quem a perdeu. Depois de uma longa caminhada, as crianças encontram a dona da caixa de bombons, uma senhora muito simpática que ficou muito feliz em receber sua caixa de volta. Em agradecimento, a senhora ofereceu a eles um bombom para cada um. João, Ana e Maria aceitaram a recompensa com gratidão e perceberam que, de fato, a melhor decisão foi devolver a caixa a quem havia perdido. Dessa forma, podemos concluir que equilibrar as tendências do id, do ego e do superego é essencial para tomarmos as decisões corretas e agir de forma adequada em diferentes situações, pois, acima de tudo, ser gentil e sensível às necessidades dos outros gera bem-estar em nós, como pesquisas já apontaram. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Mas, falando em id, superego e ego, sabemos que o id é a parte mais primitiva e instintiva da personalidade humana. É a fonte dos nossos impulsos e desejos mais básicos, como a fome, o sexo e a agressão. O id é regido pelo princípio do prazer, que busca satisfazer esses impulsos imediatamente e sem considerar as consequências. Por exemplo, se estamos com fome, o id pode nos levar a comer tudo que encontramos, sem nos preocuparmos com as calorias ou a saúde. O superego é a parte mais moral e ética da personalidade. Ele representa os valores e ideais que aprendemos durante a nossa vida, como o certo e o errado, a moralidade e a justiça. O superego é regido pelo princípio da moralidade e exerce uma forte influência sobre o nosso comportamento, impedindo que a gente ceda aos impulsos do id. Por exemplo, se estamos com fome, o superego pode nos levar a escolher uma refeição mais saudável e equilibrada. Já o ego é a parte intermediária da personalidade e atua como um mediador entre o id e o superego. Em muitos desenhos animados, vemos o anjinho e o diabinho, um provocando e aguçando os desejos de algum personagem, no caso, o Tiago, enquanto o outro tentando impedir que o personagem ceda aos desejos de imediato. O diabinho é o id, o superego é o anjinho e o ego é o Tiago, que é o personagem que fica entre o anjinho e o diabinho. O ego busca encontrar um equilíbrio entre as demandas do id e as restrições do superego, de forma a permitir a expressão dos nossos desejos de maneira que sejam socialmente aceitáveis. Por exemplo, se chegamos a uma festa de aniversário desesperados de fome por termos ido à festa direto do trabalho, o diabinho diz que devemos ir à mesa onde estão os salgadinhos, pegar e comer, mesmo que os salgadinhos ainda não tenham sido liberados. Já o superego vai
dizer que não devemos fazer isso de jeito nenhum, pois é errado, conforme aprendemos desde criança com nossos pais. Então, o ego entra em ação para chegar a uma solução intermediária que pode ser procurar o dono da festa e explicar nossa situação, pois nosso ego é regido pelo princípio da realidade e trabalha para encontrar soluções que satisfaçam as necessidades do id dentro dos limites estabelecidos pelo superego. Ah, quase esqueci. O dono da festa, depois que explicamos a nossa situação, nos dá algo para comer para aguentarmos até os salgados serem liberados. A teoria do id, do ego e do superego é um importante conceito na psicologia e na psicanálise e pode ajudar a explicar o comportamento humano. Ao entendermos a influência dessas partes na personalidade, podemos trabalhar para encontrar um equilíbrio saudável entre nossos desejos, nossos valores e as exigências da sociedade. Num ponto de vista prático, podemos dizer que o superego é responsável por agregar os valores morais e éticos que aprendemos ao longo da vida e por nos guiar nas tomadas de decisões de acordo com esses valores. Portanto, ele age como um juiz interno, avaliando nossas ações em relação a um padrão de conduta que foi internalizado através da influência de nossos pais, de nossa cultura e da sociedade em que vivemos em geral. Quando o superego funciona adequadamente, ele equilibra os impulsos primitivos do id com os valores sociais e morais, ou seja, nos faz ter um comportamento educado. Se o superego é excessivamente rigoroso, quando respondermos de maneira áspera a alguém que nos maltratou ou nos agrediu verbalmente, temos ansiedade, sentimentos de culpa e autocondenação, fazendo com que nos sintamos errados por termos discutido, mesmo que apenas tenhamos reagido a uma agressão injusta. Enquanto se temos um superego fraco, pode resultar em falta de autocontrole, comportamentos impulsivos e antissociais, como, por exemplo, sempre que Luiz leva 1 litro de suco para o trabalho, ele compartilha com José, mas José nunca compartilha o litro de suco com Luiz, mesmo que Luiz sempre compartilhe seu suco com José.